Então, o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setor, né, circular, é um gráfico muito usado para te dar uma boa ideia da parte em relação ao todo. Normalmente trabalha com porcentagem, né? E é claro que tem algumas informações importantes, como a questão da cor do setor, que refere-se a uma informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com, na leitura, né, qual cor refere-se a qual parte trabalhada. A gente também tem na estatística, né, um outro tipo de gráfico importante, muito usado, que é o gráfico de linhas. O gráfico de linha é muito usado para a gente comparar informações, né? Muito usado em pesquisas eleitorais, para você saber o desempenho do candidato, se subiu, se desceu, se ganhou, está crescendo nas pesquisas, se está diminuindo nas pesquisas. E também serve para observação de evolução de informações, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Se subiu, se desceu, então você pode ter um gráfico de linha, também conhecido como um gráfico de segmento. Segmento crescente, segmento decrescente, mas normalmente eles são crescente e decrescente dentro do mesmo gráfico, que mostra justamente por mostrar essa evolução de subiu, desceu, muito usado também em pesquisas envolvendo economia, né, valores econômicos, valores de mercado, o dólar subiu, o dólar desceu, o valor, a cotação do cacau, qual o preço do cacau no mês passado, nesse mês. Então, quando você quer comparar essas informações mês a mês, ano a ano, e quer saber a evolução ano a ano, a evolução na semana, qual a evolução da temperatura na cidade de Itabuna nas últimas 2 semanas. Aí você usa mais o gráfico de linhas, porque assim você consegue, né, distinguir a evolução subiu, se desceu, se cresceu, se decresceu. Então, o gráfico de linha pode ser utilizado para evidenciar uma sequência de dados numéricos, né, como eu falei, crescente ou decrescente, de certa forma, ao longo do tempo. Então, se eu quero saber, estudar a evolução do preço do real em relação ao dólar nos últimos anos. Então, o gráfico de linha, ele é mais indicado porque, assim, ano a ano eu consigo saber quanto que subiu a média do ano ou quanto que desceu, se subiu, se desceu, se cresceu ou se decresceu. Desta forma, ele é indicado para demonstrar uma evolução ou uma regressão, ou seja, crescimento ou decrescimento que pode ocorrer na sequência dos dados, ou para estudar o comportamento dos dados e suas modificações, que possa ser observado. Então, nesse tipo de gráfico, podemos perceber a trajetória das variações, como a gente falou, das variações de crescimento e variação de decrescimento. Por isso que ele é muito utilizado na parte econômica, na área de econômica, estatística de propaganda, por exemplo, de acordo com as grandezas. Então você tem uma relação entre os eixos, né, de proporção entre o eixo horizontal e o eixo vertical. Outra coisa importante também é que os gráficos de estatística normalmente estão no plano cartesiano, porém em parte positiva, né, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Nesse exemplo aqui, a gente tem o faturamento de uma empresa, né? Ó, então, quando você trabalha com parte econômica de uma empresa, normalmente a gente usa o gráfico de segmento ou gráfico de linha. Aqui você tem período do ano, né, os meses, e a evolução de mês a mês, né? No primeiro mês aqui, os primeiros meses de comparação, houve um decrescimento, né, regrediu, então o faturamento foi de 1.500, aí diminuiu para 12.000, terceiro mês subiu para 15.000 de novo, terceiro mês desceu, e aí subiu, e depois no próximo mês foi até acima, entre 18 e 17 mil. Então aqui você consegue saber a evolução, ó, para você fazer comparações, né, em um mesmo período, aqui é o ideal, porque você consegue comparar qual foi o mês que cresceu mais, qual o mês que cresceu menos, qual o mês que decresceu, e aí você conseguir estudar por que que isso está acontecendo, né, porque você tem as informações necessárias para isso aqui no gráfico. A gente também pode colocar mais de uma informação e aí a gente colocar a linha diferente aqui, que é um gráfico muito utilizado em política, né? Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico escolar de uma escola, o número de alunos matriculados nos últimos anos aqui. Perceba que nas 3 escolas, nessa escola, houve um crescimento da matrícula, e cada linha representa um tipo de série. Então, aqui a gente tem detalhadas informações de quanto cresceu, qual ano que cresceu mais, qual ano que cresceu menos, só é você calcular a diferença entre os anos. A gente pode fazer isso aqui, ó. Decresceu quantos por cento? Então, você calcula aqui a diferença e divide pelo total e acha a porcentagem. Um dos últimos gráficos que a gente vai ver aqui, a gente pegou os 4 mais usados,
é o pigmento, que o pictograma, desculpa, que é um tipo de gráfico que envolve figuras, envolve algum tipo de representação. Então, assim, para você esclarecer muita informação para qualquer tipo de pessoa que esteja vendo, que tenha letramento matemático ou não, esse é o gráfico ideal. Então, são gráficos onde as informações são apresentadas pela representação dos objetos estudados, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com vendagem de carro, eu coloco lá a figura do carro ou o desenho do carro para falar. Se eu estou falando da evolução de uma pessoa, né? O crescimento médio de um adolescente, eu coloco lá um desenho do adolescente. Se eu estou falando sobre a fabricação de chocolate, a produção de chocolate na Bahia, então eu coloco a barra de chocolate para representar a barra do gráfico. Nesse caso, os dados são traduzidos em uma forma gráfica de forma simplificada, procurando não prender o significado dos dados e das informações representadas. Geralmente são utilizados para associar sinalizações públicas, instruções, orientações e qualquer outro tipo de forma. Então, quando você vê aquelas figuras de trânsito lá, aquilo ali é um tipo de gráfico que está te dando informação. E de forma mais simplificada é que muitas vezes não precisa nem apresentar o número em si, né? Você quantificar matematicamente. Um exemplo aqui, que fala sobre a escolha do tipo de uniforme, a escolha, a preferência do time em uma sala de aula. Você tem camisa vermelha, camisa azul e branca. Aqui não importa muito o time, né? Então você torce para qual time? Você tem três opções aqui: vermelho, azul e branco. Então, para representar a coluna e o número, né? Quem que tem mais, quem que tem menos, colocou-se a camisa e a cor. Então, aqui qualquer pessoa, né, que tenha um pouco de conhecimento sobre essa parte estatística vai interpretar, conseguir fazer a interpretação de forma simples e rápida. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem falando sobre as vendas de carro. Então, lá para representar o número de carros vendidos, né, o que vendeu mais, menos, e os outros, eu coloco o desenho de um carro. E é claro que se eu estou colocando um número que for muito alto, eu não vou colocar todos os possíveis aqui, né? Então, para quem está acompanhando aí, é nosso aluno na escola Jorge Amado, a gente tem uma atividade aí, da página 140 a 144, que a gente resolve isso durante as aulas. E aí, até a próxima aí.